ok? E aqui está o QR Code da pregação de hoje. Nós estamos continuando a nossa série Na Mesa com Jesus. E é interessante, né? Porque a gente vai caminhando e aqui Jesus está batendo um papo com os discípulos, preparando eles porque ele está vindo embora. Aqui nós estamos a menos de 24 horas da crucificação. E ele chega num ponto que ele fala sobre algumas das consequências de você viver para ele. Eu não sei se você já parou para pensar em algum motivo ou hábito que, por seguir a Jesus, você foi criticado pelas pessoas. E é engraçado porque a gente sempre começa com esse tipo de pergunta aqui, não sei se você já percebeu, quem é mais detalhista percebe que a gente sempre começa trazendo alguma coisa e traz uma coisa nossa, pessoal. Aí eu estava pensando sobre isso, falei assim, gente, o que eu, por seguir a Jesus, já fui criticado? Eu pensei tudo, né? A começar, quando eu estou conhecendo a pessoa e conversando com ela, ela não me conhece, aí ela chega naquele lugar que fala assim, principalmente o homem gosta de perguntar isso, né? O que você faz para viver? Aí eu penso assim, eu falo ou não falo que eu sou pastor? Porque a conversa pode ir para um lugar tão complicado, que a primeira coisa, se a pessoa pergunta o que eu faço para viver, já pode dar ruim e acabar com a conversa, porque o cara já vai olhar para mim, vai ver o tipo de calçado que eu uso, o carro que eu dirijo, vai olhar tudo, né, e vai começar a pensar o seguinte, quem são os otários que estão sustentando esse cara? Não é verdade? É isso que eles pensam. E talvez você está aqui e pensa assim, e realmente tem muita igreja que é assim, a igreja Luzeiro não é assim, ok? Mas tem várias outras coisas. Por exemplo, né, eu e a Bela, nós somos dizimistas. Então nós vivemos com menos de 90% do que a gente ganha. Normal, a gente já faz orçamento de casa assim. E tem gente que fala assim, otário. Tem gente que pensa que bicho burro, olha o que ele faz, você ganha os negócios. Outra coisa, você está naquele momento difícil, aí você fala a verdade. Aí fala assim, não, mas era só mentir, só não sei o quê. Aí fala assim, mas eu não consigo. Aí só que quando tem uma outra pessoa envolvida, aí fala assim, não, mas você tinha que falar. Fala, mas eu não falo. Mas nós vamos perder esse negócio. Mas... E quando você fala que você vivia em santidade sexual antes do casamento, e que você está ensinando seus filhos, sua filha, seu filho, homem, a ser assim, aí o povo fica assim. Então, gente, 1000 motivos. E eu não sei se isso já aconteceu com você. E para onde que isso leva? Isso leva, às vezes, a afastar de amizades, que é o natural. Isso leva, às vezes, a perder negócios, a chegar em situações, assim, chatas, até dentro da família, né? E quando, às vezes, o marido converte e a mulher não, dá um pau danado, a gente sabe como é que é isso, e Paulo teve que responder sobre isso em 1 Coríntios. E é sobre isso que Jesus fala hoje para os discípulos. Então, Jesus chega num ponto que ele fala assim, qual que vai ser o custo para me seguir? E quando ele fala sobre isso, nós estamos aqui em João, no capítulo 15, dos versos 18 até os 16, verso 4. É um texto difícil, que eles falam assim, vocês vão ser odiados e perseguidos. Fala assim, mas eu estou no Brasil, né? Quem o pessoal odeia é os evangélicos. E a bancada evangélica. Mas eu queria trazer 3 pontos que nós conseguimos chegar nisso que Jesus está falando hoje, aqui no Brasil, sem sermos perseguidos, igual temos cristãos perseguidos em outros lugares do mundo, que é que nós vamos ser odiados e perseguidos, e nós precisamos de aceitar isso. O porquê que isso acontece e como que nós devemos agir. Então vamos ler o texto todo, ok? Desde o 18, e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os odiaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia o Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo.
Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Capítulo 16. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé. Pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. E não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês por mais um pouco. Então, gente, olha que interessante. Jesus termina falando assim, olha, eu não avisei antes, porque eu sabia que eu ia ficar com vocês mais um pouquinho, mas agora estou indo. E vocês precisam saber disso. E qual que é o contexto? O contexto dessa conversa de Jesus, da mesa de Jesus aqui com eles, ele começa ali no capítulo 3, lavando os pés deles, falando assim, gente, vocês têm que ser servos, vocês precisam servir as pessoas, vocês estão aqui para servir. Quem passar na sua frente, vocês têm que ser esses servos. E aí eles ficam tensos com aquilo, e falam assim, eu estou indo embora, e eles ficam muito ansiosos, e tensos, e entristecidos, aflitos, e Jesus fala assim, não fiquem aflitos, eu vou deixar com vocês uma coisa muito importante, a minha paz. A minha paz eu dou para vocês e ninguém consegue dar, esse mundo não conquista, é algo que eu dou para vocês, é algo interno que brota de vocês, que brota de mim em vocês, e não é algo externo, que vocês conseguem viver. E aí ele cai nesse capítulo 15, que foi o que o Renato falou na semana passada, sobre a videira, né, que é a verdadeira videira, que é a igreja, e aí ele fala, olha, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. E quem permanece em mim dá fruto, e muito fruto. Quem está caminhando comigo, andando com Jesus, se alimentando de Jesus, dá fruto para Jesus. E esse fruto, ele se demonstra a partir do amor ao próximo, a partir do amor entre os irmãos. Então, uma medida, o termômetro de como a nossa saúde espiritual, ou da saúde espiritual da igreja, está melhor ou pior, é se o amor entre os irmãos está aumentando ou diminuindo. E aí ele fala, vocês precisam amar uns aos outros. Aí a gente fala assim, beleza, então aí nós vamos ganhar o mundo, né? E aí nós vamos vencer. Ele fala assim, não, aí eles vão te odiar. Ele fala assim, tem uma outra coisa que vai acontecer. As pessoas podem te odiar por amá-las, por viver para mim. Podem odiar, e eu preciso de avisar vocês disso. E é interessante que se isso nunca aconteceu com você, a primeira pergunta que você tem que levar, ou aquilo que você tem que levar dessa manhã, é se você tem vivido uma vida cristã consistente, verdadeira. E aí nós entramos, né, falando, se você for um seguidor verdadeiro de Jesus, sem se esconder, inevitavelmente vai enfrentar tensões. Inevitável. É inevitável. Em algum momento estará ódio e perseguição. É isso que eu queria que nós prestássemos atenção, porque é isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está trazendo. E de onde que vem esse ódio, né? E aí Jesus começa falando, olha, se o mundo odeia vocês, ele primeiro me odiou. Então esse ódio, gente, não é um acidente. Aconteceu. Não, é certeza. Vai acabar acontecendo. Vai acabar gerando. Agora, por que o mundo odiou Jesus? Isso é uma pergunta boa de se fazer. Porque Jesus, ele era uma ameaça ao poder do mundo. Porque os judeus olhavam para Jesus, né, ou esperavam que Jesus fosse aquilo que ele falou que ele era, e a palavra Cristo significa ungido de Deus, e o ungido de Deus, ele é o Senhor. E ele então, ele precisa de exclusividade. Então Jesus chama os seus seguidores para serem seguidores, ou adorarem somente a ele. E aí eles começam a não se prostrar mais para outros deuses. E o principal deus daquela época, né, era César, ali em Roma. Existia um culto a César. Então Jesus pedia exclusividade. Jesus falava que ele era Deus. Isso fazia com que os judeus quisessem matá-lo e o pessoal de Roma queria matá-lo. Por quê? Porque ele estava ameaçando tomar o poder. Porque essa que era a promessa que existia a respeito dele. Agora, uma outra coisa que Jesus fazia nas suas conversas era confrontar a religiosidade das pessoas. Porque a religião, ela é simplesmente o homem tentando ganhar o favor de Deus, o homem tentando construir algo para que Deus se agrade dele. E o evangelho é um insulto à religião.
Porque o evangelho, ele é o contrário, é Deus se fazendo homem, se entregando pelo homem, para que o homem possa abraçar essa verdade e viver para Jesus. O que eu tenho que fazer para poder viver com Jesus? Nada, ele fez tudo. Tem que entregar a sua vida, meu irmão. Tem que entregar a sua vida. Então Jesus confronta a realidade. E aí, ele fala, gente, o mundo vai odiar vocês. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Então, gente, todos os motivos de ódio, de perseguição, eles vão derivar de uma coisa só: você ser de Jesus e nada mais. E o nível de incômodo que vai existir, ou que pode acabar acontecendo nos seus relacionamentos, ele vai depender do nível de entrega sua para Jesus. Do tanto que ele é tudo para você. Como assim? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, o caminho natural é que ele vire a sua prioridade. E a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Existe um novo nascimento espiritual, o Espírito Santo vem habitar em você, ele começa a te dar uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de viver, um novo testemunho, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova identidade. E essa identidade, ela é distante, quilômetros da identidade que qualquer cultura possa trazer para a gente. Vão ter coisas que as culturas, ao longo da história da humanidade, até Jesus voltar, já fizeram ou vão fazer, que vão aplaudir, falar assim, uau, é isso mesmo. Por exemplo, hoje em dia, você ajudar os pobres, você fazer essas coisas, todo mundo aplaude. É ou não é verdade? São coisas que Jesus ensinou, que Jesus apoia. Agora, quando você vai falar sobre santidade sexual, sobre generosidade, aí o povo fala, isso eu não quero. Ou seja, toda cultura, o evangelho tem coisas que ela vai achar bela e tem coisas que ela vai achar feia. Isso muda de cultura para cultura, independente da cultura. Então, dentro dessas culturas, quem se converte começa a achar a mesma identidade, ou deveria achar a mesma identidade. E nessa identidade, o que é primário, por exemplo, para a gente hoje, o que você tem define o que você é, a sua profissão define o que você é, ou o seu lugar na sociedade, isso fica secundário. O poder que você tem, as posses que você tem, até a sua família, o seu trabalho, a sua raça, o seu próprio país, o seu partido político, começa a ser secundário, porque em primeiro lugar Jesus vem. Isso vai incomodar muita gente. Porque tem gente que adora a política, tem gente que adora a família, tem gente que adora dinheiro, tem gente que adora poder, e por aí vai. Então não tem como as pessoas não ficarem incomodadas com isso. E eu não estou falando que essas coisas não deixam de ser importantes. Elas são importantes, elas são boas, elas são essenciais. Família, posses, política, isso tudo faz parte da nossa vida. Mas elas são secundárias, elas não são mais primárias. E sabe o que acontece? Elas não são mais suas donas. Elas não mandam mais em você, meu irmão. Você vira um estranho para o mundo. Você começa a ficar desconforme, né? E eu acho que a gente precisa falar também o que não é ser odiado. Isso é muito importante. Nesse mundo maluco que a gente vive e com os crentes malucos que a gente encontra. Primeiro, se você é grosso, arrogante, altivo, dono da verdade, melhor do que todo mundo, você não está sendo perseguido por causa de Jesus, está sendo perseguido porque você é um chato de galocha. Porque você é um altivo, orgulhoso, tá bom? Outra coisa, pelo contrário, né? Quem acompanha as tretas evangélicas sabe que os que mais gritaram no Instagram nos últimos anos são os primeiros que estão caindo. E eu estava lá no México agora com 10 pastores da América Latina e América do Norte. México, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos. Nós estávamos ali reunidos, falando dos próximos 10 anos do crescimento de igrejas como a Luzeiro na América Latina. Eu fui convidado para estar lá, me senti super honrado, estava lá representando a Luzeiro. Do Brasil, só eu e o Thiago Matos estávamos lá. Mas o que eu quero te falar não é isso. O que eu quero te falar é que lá estava um cara que chama Bill Willits, que eu estou fazendo um esforço danado para ele estar aqui no aniversário da igreja.
O Bill, ele fundou a North Point Community Church há 2000, esse foi Jesus, há 35 anos atrás, 30 anos atrás. E quanto mais eu ando com esse cara, mais eu vejo que esse negócio dos grossos, dos arrogantes e dos donos da verdade é verdade. Porque quanto mais eu conheço ele, e eles tiveram um problemão na hora que ele estava lá comigo, sabe que todo mundo tem uns haters, né, que ficam, e aconteceu de novo com eles agora essa semana, no meio de uma campanha incrível que eles estão fazendo, ele foi contando para a gente a forma como eles vão lidando com isso. E sabe o que me deixa assim? A primeira coisa que ele me pergunta é, como está a Bela? Você está cuidando bem dela? Na hora que ele me vê, ele não pergunta da igreja, você cresceu, deixou de crescer, ele fala assim, como está a Bela? Você está cuidando bem dela? E o Renato, já casou com a Sani? São as duas perguntas que ele me faz. E ele me abraça, e ele tem uma humildade, gente. Uma igreja que tem 70 mil adultos ativos. 200 igrejas parceiras em todos os continentes. Ele é fundador desse negócio, eles estão fazendo uma campanha de 200 milhões de dólares, nada, tudo para o crescimento da igreja. 100%. Nada para o bolso deles. Eles têm o salário deles e vivem com isso. E esse cara quer saber como está minha esposa e quer saber como ele responde a um hater que está falando bobagem na internet da forma mais amorosa, da forma mais correta e da forma, sabe, menos orgulhosa e arrogante que possa acontecer. É disso que eu estou falando. Um outro motivo que você não é odiado por causa de Cristo é se você fica procurando briga e discussões. Se você é o Zé Tretinha, se você que se faz perseguido de tão chato que você é, sabe aquele crente espanta bolinho? Eu aprendi essa expressão lá na academia. Crente espanta bolinho. Ou também se você se faz de vítima. Sabe aquela pessoa que fala assim, está sempre perseguida, ai, tadinho de mim. Não é assim, meu irmão. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, sabendo que existem motivos que não são por causa de Cristo, é que nós não podemos fugir da perseguição. E fugir da perseguição é fazer, às vezes, com que ser um crente 007, né, aquele agente secreto que ninguém sabe que você é. Entendeu? É fazer com que as pessoas que convivem com você não saibam que você é crente e que Jesus é o centro da sua vida. Isso é fugir da perseguição. E não existe neutralidade, gente. É isso que Jesus está falando. Se a nossa identidade está em Jesus, isso nos coloca automaticamente em oposição a alguns valores da cultura vigente. Isso é normal. E Jesus falou assim, gente, se fosse o Chapolin falando, ele falou, não priemos cânico. Isso, Chaves. Vamos ficar em paz. Por quê? Algumas coisas que nós não vamos negociar. Por exemplo, nós não negociamos outros caminhos para Deus. Nós não negociamos. Jesus é o único caminho, mas nós respeitamos as decisões das pessoas. Nós respeitamos as escolhas das pessoas. Nós respeitamos as outras religiões como nós queremos ser respeitados. Agora, nós não abrimos mão de Jesus, meu irmão. Jesus é o único caminho. Isso que transforma as nossas vidas. Outra coisa, quando nós nascemos de novo e começamos a caminhar com Jesus, nós começamos a nos relacionar com nós mesmos de uma forma diferente. Nós tomamos cuidado com o que ouvimos, com o que vemos, com o que tocamos, como nós lidamos com o nosso próprio corpo. Então as coisas começam a mudar e isso incomoda algumas pessoas. Nós começamos a relacionar com os outros de forma diferente. Nós começamos a ser mais humanos, né? A gente fala que quanto mais cristão você é, mais humano você vai ser. Nós temos uma visão radical sobre sexualidade, temos e acreditamos que esse é o padrão de Deus. E que isso protege as nossas emoções, protege a nossa intimidade. Nós não nos vingamos. Nós não nos vingamos. Sabe o que é dar outra face? É você ter o poder de meter a porrada de volta. Desculpa a expressão. Mas tendo esse poder, abrir mão desse poder e não se vingar e perdoar. Só quem é forte que consegue se fazer fraco. Está entendendo? Então nós perdoamos, nós lidamos com os nossos recursos de forma diferente. Nós separamos tempo para Deus, e tempo é recurso.
Nós usamos os nossos dons e talentos não só em prol da gente, de mim, de acumular, mas em prol dos outros. Eu derramo nos outros em prol da obra de Deus. Nós investimos na obra de Deus, isso escandaliza muita gente. Nós vivemos de vidas mais simples para poder abençoar outras vidas. Isso faz parte da vida cristã. Eu estava conversando sobre dízimo com um pastor lá, passeando. Ele falou assim, não, João, lá em casa a gente tem contribuído com quase 20% do que entra lá em casa. Eu fiquei conversando sobre isso com a Bela. Falei, uau, muito bom ouvir isso de um pastor, né? Então, por quê? Porque a vida não é mais sobre nós, é sobre Jesus. É sobre o reino de Deus e a sua justiça. É sobre levar essa eternidade, essa vida para as pessoas. Então, quando nós somos cristãos, a empresa, a família, o time de futebol, eu sei, as riquezas, nada está em primeiro lugar, mas o Senhor Jesus. E aí Jesus continua falando, vocês farão tudo, essas pessoas farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Farão o quê? Eles vão te excluir, eles vão te rejeitar, eles vão resistir, eles vão te ridicularizar. E aí a gente pensa, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou servindo a Jesus, eu estou amando as pessoas, eu estou falando a verdade, eu estou sendo correto. Aí Jesus falou assim, cara, não é sobre você, é sobre mim, é por minha causa. Não é sobre você, cara, eles não estão perseguindo você, eles estão perseguindo o Cristo que existe em você. A vida de Deus em você, isso vai trazer estranheza, repulsa. Por quê? Porque você não vive mais para você mesmo. E eu queria te lembrar da nossa frase do dia. Se você for um seguidor verdadeiro de Jesus, sem se esconder, inevitavelmente vai enfrentar tensões. E sim, em alguns momentos, isso trará ódio e perseguição. E você tem que lidar com isso. Nós precisamos caminhar. Tanto é que Jesus continua falando, e essas próximas falas dele são bem duras a respeito da salvação e do lugar de Deus na vida das pessoas, né? Que ele fala assim, olha, eles não seriam culpados, eles quem? As pessoas que te perseguem, os fariseus, os romanos, as pessoas que não conhecem a Deus, se eu não tivesse vindo e lhes falado, ele falou assim, eu estive no meio das pessoas, eu falei, eu, Deus, Jesus, falei, e nós estamos pregando a palavra, é a mesma coisa, irmão. E nós pregamos a palavra. Agora, porém, essas pessoas não têm desculpa pelo seu pecado. Ele está falando assim, gente, está todo mundo condenado nos seus pecados. Quem me odeia, também odeia o Pai. Quantas pessoas falam assim, eu não gosto de Jesus, mas eu tenho relacionamento com Deus, ou eu não sei o quê, mas Deus não sei o quê, mas não sei o quê. Jesus falou assim, não, gente, não tem jeito. Se você me odeia, se você odeia a minha palavra, você está odiando a Deus. É o outro. Sabe aquele negócio? Quem odeia meu filho, odeia meu pai também? É isso que ele está falando. Mesmo ouvindo a verdade, tem gente que continua surdo para Deus. É ou não é verdade? E se torna indesculpável. E ele fala, olha, se não tivesse realizado no meio deles sinais, ele falou assim, além de falar, eu fiz sinais. Tanto sinal que Jesus fez. Que ninguém mais pode realizar o que eu fiz, gente. Pessoa nenhuma consegue realizar. Eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Eles viram o que eu fiz, eles viram o milagre, eles continuam me negando, eles são cegos espiritualmente. Quantas pessoas, gente, viram o que Deus fez na sua vida? Eu fico horrorizado. Às vezes, pessoas próximas a mim, na minha família, viram o que Deus fez comigo, e eu tenho amigos aqui que me conhecem antes. Viram o que Deus fez na vida do meu irmão, na vida da minha mãe, viram o que Deus tem feito na nossa vida, viram o que Deus faz na vida das pessoas que entregam a vida a Ele, e mesmo assim não se entregam para Jesus, irmão. Indesculpável. 25. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras. Odiaram-me sem motivo. Ele fala assim, gente, nada disso é novo. Já estava profetizado lá no Antigo Testamento. Deus já sabia disso tudo, desde a criação do mundo. Deus está no controle, gente, nada foge da ciência dele, do controle dele, ele sabe exatamente o que está acontecendo. E aí ele fala, vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estarão prestando um serviço sagrado a Deus.
Quem que a gente lembra? O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quando era o Saulo, o fariseu, ele achava que estava matando cristãos para servir a Deus, porque os do caminho, que eles chamavam, né, os seguidores de Cristo, eram pessoas que estavam desviados de Deus. E ele matava essas pessoas. Agora, Saulo perseguia o quê? Jesus na igreja. Ele não perseguia os discípulos, ele perseguia o Cristo dentro dos discípulos. Aquilo que Jesus estava falando na vida deles. E essas pessoas foram até mortas por seguir a Jesus. Eu sei que você, bem provavelmente, não vai ser morto por seguir a Jesus. Mas nós temos hoje irmãos em países fechados, como o Afeganistão, como a Coreia do Norte, e por aí vai, sendo mortos, porque eles falaram assim: eu entrego a minha vida a Jesus. Sendo expulsos das suas famílias, sendo impedidos de viver a herança da sua família, sendo expulsos de tribos na África e sendo jogados para fora e tendo que fugir, porque senão vão ser queimados vivos. Por quê? Porque conheceram Jesus. E é isso que aconteceu. E esses caras aqui que estavam sentados com ele, agora, porque o traidor já tinha saído, esses 11, tirando João, todos eles foram mortos. O único que morreu morte morrida foi João. Todos eles foram mortos por causa do caminho, por causa do evangelho. Todos eles foram expulsos de sinagogas. Por quê? Porque eles levaram isso aqui a sério. E é engraçado que eu vejo um texto desse, eu vejo tanto que, antes de eu conhecer a Jesus, eu zombava os crentes. Os curió, quem é da minha época lembra que falava isso. Os pangaré. Entendeu? E por aí vai, essas coisas todas. Povo bobo, burro. Né? E como que isso mudou? Então, se nós nunca recebemos uma resistência por causa da nossa fé, nós precisamos de nos fazermos duas perguntas, que eu vou fazer agora e no final. Primeiro, as pessoas ao seu redor sabem que você é cristão? Segundo, o seu estilo de vida reflete o verdadeiro evangelho? São duas perguntas. Porque se essas duas perguntas forem sim, essa resistência ela precisa aparecer em algum lugar. Mas como que então devemos reagir a esse tipo de situação? Como que nós lidamos com isso? E aí no verso 1 do 16 ele fala, olha, eu estou falando isso, gente, para vocês não desanimar da fé. A primeira coisa, gente, é fica firme. Fica firme. Saiba que você está agradando ao Senhor. Saiba que você está vivendo para Ele, que você está no caminho certo e que as perdas fazem parte desse processo. As perdas fazem parte. E você não é uma exceção. Você vai ter perdas, eu vou ter perdas. Só que muitas vezes nós ficamos horrorizados. Por quê? Porque nós estamos apenas entregando para as pessoas ou vivendo o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus. O que é mais importante para a gente, e a gente está tentando entregar para as pessoas, e as pessoas estão jogando flecha de volta, dardo de volta, nos odiando. Então, primeiro, meu irmão, fica firme. Se você está realmente sendo perseguido por causa do Evangelho, isso é um motivo de alegria. Voltando para o 27, do 15. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Então, além de ficar firme, meu irmão, você tem que lembrar que você precisa testemunhar a respeito de Jesus. E testemunhar, essa palavra está no Novo Testamento, ela chama martureu em grego. Ela significa ter experimentado algo para viver. Ela significa recebido uma revelação, uma inspiração divina, ou dar, não reter. Testemunhar é não reter algo que te foi dado, algo que você experimentou, é dar um testemunho honroso, favorável, confiável daquilo que você recebeu. Então, além de ficar firme, irmão, continue sendo uma testemunha. Permaneça nele. Não foi isso que ele começou falando lá no capítulo 15? No comecinho desse capítulo 15? Seja uma testemunha. E eu lembrei, eu estava ouvindo a pregação do Renatinho essa semana, e eu gostei muito dessa frase dele. Aqueles que são salvos são guiados pelo amor de Jesus. Isso me marcou, ouvindo a palavra. Eu falei, gente, eu vou colocar isso lá, pedi permissão para ele. Ele ficou super feliz, né, claro. Mas é interessante que permanecer nele, que foi o que ele pregou, amar a Deus, amar o próximo, precisa refletir as nossas motivações.
A nossa motivação é amar, a nossa motivação é fazer o Senhor grande, sabe? E Jesus sempre falou isso, né? Quando eu falava assim, mas o que você está fazendo? Jesus fala assim, cara, a minha vida aponta para Deus. O que eu falo é o que Deus fala. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, eu sou apenas um servo do Senhor. Ele estava nos ensinando a viver dessa forma, por quê? Porque ele queria nos falar ou nos mostrar que, ao contrário do que às vezes a gente evangélico vira, uns chatos, uns donos da verdade, uns arrogantes, uns autocentrados, uns fechados no seu próprio clube social de crente, nós somos chamados para não sermos barreiras, mas pontes para Deus. E muitas vezes, a forma como eu vivo, a forma como você vive, a forma como nós fazemos igreja, somos igreja, a estratégia da igreja, a forma de viver a igreja, ela é barreira para as pessoas chegarem a Deus. E não uma ponte. E ser testemunha é refletir aquilo que você recebeu e entregar o que você recebeu. O que é ser um sacerdote? E a Bíblia fala, meu irmão, que não é só o pastor que é um sacerdote. Que todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são de Cristo, são sacerdotes do Altíssimo. E se você é um sacerdote, porque você nasceu de novo e eu sou, o que um sacerdote faz? A mediação entre homem e Deus. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote, igual o autor de Hebreus nos ensina. Porque nós não precisamos de ninguém nos mediando, porque nós temos Jesus. Mas tem pessoas que ainda não têm Jesus e precisam que você, como corpo de Jesus, mostre Jesus para ele. Então, se você é sacerdote, se você media, você é barreira ou ponte? E essa pergunta que nós precisamos fazer para a gente mesmo. Nós temos sido barreira ou ponte? Caiu aqui, gente. Depois vocês voltam a minha tela aí, por favor. Barreira ou ponte? E muitas vezes, gente, nós afastamos, ou mais afastamos, do que atraímos. Nós somos mais pedra de tropeço das pessoas. E eu estou falando dos de fora e não dos de dentro. Daqueles que não conhecem o Senhor, daqueles que estão olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, para poder ver se vale a pena te ouvir e ouvir sobre Jesus. E uma coisa que eu queria deixar no nosso coração a respeito desse negócio de permanecer em Jesus, de amar o próximo, e talvez deixar isso um pouco mais claro, é que nós precisamos... Não passou, passa aí para mim, Dani, por favor. O próximo. O próximo. Quanto vai isso. Nós precisamos de ter o propósito, a postura e a forma de Jesus. Como assim? O que é o propósito de Jesus? Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Qual que é o propósito da igreja? Ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então nós temos que ter o mesmo propósito. Nós estamos aqui para poder apresentar um Deus maravilhoso que transforma a nossa vida. Nós não estamos aqui para ganhar das pessoas, não, tá, gente? Não é uma luta. É para ganhar as pessoas, para servir as pessoas. Então, o propósito de Jesus tem que ser o propósito da igreja, tem que ser o propósito do cristão. E o nosso propósito maior, é vir e buscar os perdidos. Se você olhar depois, não dá tempo, mas se você olhar Lucas 15, tem 3 parábolas. Né? A do bom samaritano, a da ovelha perdida, a da dracma perdida. Todas elas falam da alegria de Deus quando uma pessoa se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. Agora, além do propósito, você pode tentar fazer isso de várias formas, você tem que ter a postura de Jesus. E a postura de Jesus não é a postura de alguém que vinha desfilando e esnobando as coisas, mas é de um servo. Que está lá em João no capítulo 13, que ele falou, lavando o pé, sendo humilde. Então nós somos servos. Sabe qual que é o molho secreto da igreja, gente? O molho secreto do cristão? O nosso molho secreto não é a nossa doutrina. Por mais que doutrina seja extremamente importante. Porque uma má doutrina te leva para um mau cristão. Agora, a boa doutrina não é a nossa paixão na adoração, sabe? Uau, Jesus. Não é a nossa paixão na adoração, por mais que uma adoração fervorosa demonstre muito sobre quem nós somos. Ou como nós nos relacionamos com Deus. Mas o molho secreto, porque a nossa verdadeira adoração e a nossa verdadeira doutrina, elas precisam desaguar em um único lugar, e Jesus já tinha falado isso no versículo 15, e ele vai orar por isso no capítulo 15, e depois vai orar por isso no capítulo 17, é quando ele fala que é como nós nos relacionamos uns com os outros. Essa que é
a postura do cristão. A postura do cristão é como nós nos amamos uns aos outros. É como nós respondemos às agressões. É como nós respondemos, né? E tem uns pastores que gritam em vez de conversar. E tem cristãos que têm uma postura pior do que o mundo. Então, gente, o molho secreto é como nós nos amamos. Essa é a postura de Jesus. Como servos. Como pessoas que sabem se relacionar. Agora, tem a forma de Jesus. Se já não for suficiente para mim e para você. E a forma de Jesus é o que... Teve um bate-papo em Atos 15. Chama Concílio de Jerusalém. E qual que era o problema que eles estavam batendo um papo ali em Jerusalém? Muita gente estava se convertendo. E eles estavam assustados com tantas pessoas que não eram judeus, que estavam se convertendo. E eles falaram, o que nós vamos fazer com esse povo? Esse povo tem esse povo precisa se circuncidar, precisa cumprir a lei, não precisa. E aí o Tiago, né, o irmão de Jesus, ele se levanta, depois daquela conversa toda, Paulo testemunhou, Pedro testemunhou, e fala assim, gente, pelo amor de Deus. Acho que é Atos 15, 19. Não vamos colocar barreiras para que os gentios venham a Deus. Vamos remover barreira em vez de pôr barreira. Vamos ser aqueles que são pontes e não barreiras. Então, gente, a forma é, por favor, não comece a cobrar de pessoas que estão chegando a Deus aquilo que você não consegue nem fazer. Porque isso se chama hipocrisia. E aí nós começamos a pedir um monte de coisa para um monte de pessoa que não tem nada a ver com Jesus e que Jesus não colocou barreira nenhuma e nós começamos a colocar barreira para que as pessoas venham a Deus. Então a nossa forma é tirando barreira. Com a verdade, nós vamos negociar a palavra de Deus? Não, gente. Nós não estamos falando disso não. Mas tem muita barreira desnecessária e religiosa que a gente coloca nessa história. Então nós precisamos de ter, gente, propósito, a postura e a forma de Jesus. Porque a nossa resposta ao ódio, a repulsa, é o amor, a integridade e a fidelidade a Deus. No final da história, meu irmão, quando Jesus vier, e quando você tiver o seu encontro com Ele, porque é individual, tá? O que eu quero ouvir da boca dele, espero que você queira isso também. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Imagina, você encontra com Jesus, Ele olha para você, e aí Ele fala assim, Davi, servo bom e fiel, entra no gozo, entra no deleite do seu Senhor. Meu irmão, as pessoas podem questionar as nossas palavras, mas elas não conseguem questionar as nossas vidas transformadas. É o seu testemunho, o martírio. Ai, João, mas é tão difícil. Ele vai falar sobre o Espírito, nós vamos falar semana que vem, o Renato vai falar sobre o Espírito na semana que vem. Mas, ele olha para Jesus, ele abre mão da sua glória. Então, Jesus estava lá no céu, reinando, ele se fez servo, né? Está ali Filipenses capítulo 2, e veio para servir. Ele curou os doentes. Ele alimentou as multidões, e o mundo o crucificou, e ele, que na verdade se entregou por nós, ninguém podia fazer isso por ele. E nós temos que olhar para ele e falar assim, se ele fez isso, eu posso fazer isso. Se ele foi perseguido, eu posso ser perseguido. Porque assim, com o propósito, a postura e a forma de Jesus, nós vamos cumprir a nossa missão de ir e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer aquilo que o Senhor nos ensinou. E era sobre isso o encontro no México. Como podemos fazer igrejas como a Igreja Luzeiro é em todo o Brasil, em toda a América Latina? Como que nós podemos alcançar mais pastores com essa visão de igrejas que constroem pontes e não barreiras? É sobre isso. O maior perseguidor da igreja, gente, Saulo, que eu falei dele. O que aconteceu com ele? Ele ouviu a voz de Jesus, e ele viu Jesus, e ele cai no chão. E ele começa a ser um seguidor de Jesus. Porque uma coisa linda dessa história é que nós fazemos isso tudo. Somos odiados, respondemos com amor, encontramos forças em Deus, mas a gente não converte ninguém, graças a Deus por isso. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí
Por isso que é importante essa parte do Espírito. E Jesus bateu no Espírito aqui várias vezes, falando sobre isso, né? E nós vamos juntar isso tudo na semana que vem. Mas o que ele está falando, e o poder do Espírito Santo, ele age exatamente a partir do momento que as pessoas conseguem ouvir, conseguem ver o testemunho. E esse é o nosso papel. Nosso papel é falar. Nosso papel é testemunhar. Nosso papel é entregar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. E o Espírito faz a parte dele, meu irmão. O Espírito faz a parte dele. Olha ao seu redor e veja o que Deus está fazendo aqui na nossa igreja todos os domingos. Nos nossos pequenos grupos, em todas as semanas. E eu fico ouvindo os testemunhos, eu fico, uau! Uau! Que Deus grande! Vamos embora! Então qual que é o custo para seguir Jesus, gente? Tudo. Você tem que entregar a sua vida. Quem perdeu tudo, não tem nada para segurar. Quem não tem mais nada, qualquer coisa. Entrega tudo, meu irmão. Se Ele deu a própria vida para cada um de nós, a nossa resposta é vivermos para Ele e não para nós mesmos. De que vale um nome aqui no céu? De que vale você ser enterrado com um monte de troféu e coisa que você teve na sua vida e bacana e legal mesmo de ter, se o seu nome não está escrito no livro da vida, meu irmão? Sinal que Jesus olhar para você e vai falar assim, João, o que você fez com o talento que eu te dei para pregar a palavra? João, o que você fez com a influência que você tinha sobre aquelas pessoas naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar? Eu não sei o que ele pode falar para você, porque eu sei que você também tem muitos dons, talentos, influência, poder. Mas nós vivemos para o aplauso do céu, meu irmão. E muitas vezes o aplauso do céu não bate com o aplauso do campo. E aí Pedro, que estava sentado ali, ele escreveu sobre isso. Em 1 Pedro, no capítulo 4, eu quero ler, não vou falar muito sobre isso, quero te fazer algumas perguntas, nós vamos orar e vamos embora. Mas olha como é que Pedro pegou essa parte de Jesus e trouxe isso para a igreja de uma forma muito poderosa, quando ele estava escrevendo para cristãos que tinham sido expulsos das suas casas porque estavam sendo perseguidos, estavam dispersos pelo mundo antigo, e falando assim, gente, não desanimem, é isso que ele está falando. 1 Pedro 4, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Não é isso que Jesus falou? Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. Gente, presta atenção, eu vou ler de novo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações, essas perseguições, essas perdas, essas dores, tudo isso que são perdas para esse mundo, para esse século, elas nos tornam participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada, meu irmão. Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. A importância do Espírito está aí, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Se sofrem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão, lembra dos casos? Que não seja por isso. Ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Meu irmão, minha irmã, se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Filho do Altíssimo. Talvez você está aqui nessa manhã, meu irmão, e você nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez seja nosso motivo, porque nós somos barreiras, porque você conheceu cristãos arrogantes, porque você encontrou pessoas que são barreiras, que são chatas, que são orgulhosas, que são inconvenientes, que ficam se intrometendo na sua vida sem você chamar, que ficam querendo que você viva de acordo com a Bíblia, sendo que você nem acredita na Bíblia, entendeu? Meu irmão, não é isso que é Jesus, e não é isso que é a igreja, meu irmão. Eu queria primeiro te pedir perdão, se você é uma dessas pessoas. E em segundo lugar,
eu queria te desafiar a entregar a sua vida para Jesus. E eu não estou te chamando para uma vida fácil, porque nós já falamos disso. O Evangelho não é fácil, mas o Evangelho é vida. Andar com Jesus, a gente fala que faz a nossa vida melhor e nos faz melhores em viver a vida. Mas não quer dizer que a gente não tem problema. Entrega a sua vida para Jesus, meu irmão, porque é o melhor que você pode fazer. É o único caminho, é a única verdade. Você não vai se arrepender. E se você, meu irmão, tem andado com Jesus, se chama de cristão, entende que Jesus é o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, as mesmas duas perguntas. As pessoas que convivem com você sabem que você é cristão. E o seu estilo de vida reflete o Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos viver de tal forma que, como esses caras viveram, esses discípulos, nós sejamos reconhecidos não pelo que nós odiamos, mas pelo amor e pela verdade que nós testemunhamos. Porque nós vivemos o propósito, a postura e a forma de Jesus. Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado pela sua vida que foi entregue a nós na cruz do Calvário. Nós te exaltamos nessa manhã, Jesus. Nós sabemos que para viver isso é só com a vida do Senhor em nós, só nascendo de novo, só cheio do Seu Espírito Santo, só relacionando contigo. Pai, nos ensina a vivermos para Ti. Nos ensina a sermos esses cristãos radicais, mas não que fazem barreiras religiosas. Radicais em amar o próximo, em amar ao Senhor, radicais em construir pontes e não barreiras, radicais em se entregar, em derramar dons, talentos, recursos, para que o Senhor venha, para que o Seu reino venha. O Seu reino está no nosso meio e nós precisamos de espalhar esse reino, Senhor, pregando a Sua palavra e testemunhando quem o Senhor é. Não podemos reter aquilo que nos foi dado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Luzeiro, que nós, como Igreja Luzeiro, não sejamos conhecidos como religiosos, não sejamos conhecidos como chatos, como arrogantes, como pessoas que se intrometem na vida alheia, mas como pessoas que constroem pontes para que as pessoas possam Te conhecer. Para que possamos ser pessoas que apresentam a principal ponte que existe, a única, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós Te adoramos, Jesus. Seja exaltado no nosso meio. Nós Te bendizemos em nome de Jesus.